Irmão Amadeu, tem um recado muito especial para o senhor hoje, viu? E esse recado vai ser dado por uma voz que o senhor conhece, hein? Fala para nós aqui. Benção, avô. Deus abençoe o senhor, o pai, minha mãe, a Vitória e o Júlio. Beijo, amo vocês. Ah, o Gabriel, meu garoto Gabriel. Amém. O pai é Paulo César, viu? A mãe é Viviane. A gente chama pelo nome, né? Pela referência. Glória a Deus. Família abençoada. Viu? Um abraço, Gabriel. Veio trazer um microfone para mim aqui. Nós temos uma experiência, mas vamos deixar para segunda-feira, se Deus quiser. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Romanos 8. Romanos 8. Quando eu cheguei aqui, o Francis estava lendo um texto, estava fazendo uma mensagem sobre o pecado, né? Como evitar o pecado, o que é o pecado. E Romanos 8, que foi um louvor que nós ouvimos, ele fala no arrependimento, ele fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Esse é um texto muito, muito forte. E por isso, nessa direção aí que o Senhor deu, é que nós vamos meditar nele. Amém? Eu vou ler hoje na versão judaica, na Bíblia judaica, ok? Ela é mais próxima do original ainda do que a própria Bíblia King James que a gente usa todos os dias. A palavra do Senhor diz assim: portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com o Messias, com Yeshua. Por quê? Porque a Torá do Espírito, que é a lei, que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, quer dizer, a lei, viu, irmãos? Onde a Torá é a lei, não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar. Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa. Ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da lei fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito Santo deseja. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, mas quem se identifica com o Espírito Santo tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom e paz, porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, pois não se submete à Torá de Deus, à lei de Deus. De fato, ela não o pode fazer. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Só até aqui. Nós louvamos o teu nome, te glorificamos, Senhor, e clamamos pela sua misericórdia. Pedimos para que o nome do Senhor seja louvado, glorificado nessa tarde, pelo estudo da palavra, pela sabedoria do Senhor agindo em nós. Que o Senhor possa nos agraciar nessa hora. Não o homem, mas sim o Espírito Santo do Senhor a falar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em relação ao pecado, o homem estava fadado e destinado a uma morte eterna. A uma morte eterna. Por quê? Por causa do pecado original. Nós falamos há poucos dias atrás, sobre o pecado, Adão poderia ter interferido na situação e não o fez,
a serpente foi em Eva e enganou Eva, e ela convenceu Adão. E quando Deus pergunta para ele, né, você comeu da fruta que eu falei para não comer, do fruto que não era para comer? A resposta dele, irmãos, foi a pior possível. E é uma resposta comum entre nós hoje, fugindo da responsabilidade, da nossa responsabilidade, tentando tirar a responsabilidade das nossas atitudes de cima de nós e transferindo para os outros. A mulher que o Senhor me deu, me deu a fruta para comer. Não é assim que nós fazemos hoje? Não é assim que nós nos comportamos? Quando somos apertados por algum erro, por algum pecado que cometemos, nós tentamos transferir essa dificuldade, esse erro para as outras pessoas, como se nós fôssemos bonzinhos. O erro foi nosso, a decisão foi nossa, mas nós tentamos incriminar os outros numa forma de tentar nos livrar. Mas para nos livrar verdadeiramente, porque a lei, portanto, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Somente a lei do Espírito da vida. O Espírito da vida, a vida é o próprio Senhor Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Morreu na cruz por nós, para que pudéssemos ter a nossa natureza pecaminosa, o pecado original manchado em nós, apagado quando clamássemos pela sua misericórdia. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, a lei não ia conseguir limpar o seu pecado. Pela lei, os animais sacrificados, o sangue deles encobria o nosso pecado, o pecado daquela época, no caso, Era como se você colocasse o pecado dentro de uma vasilha e o cobrisse com o sangue de um animal inocente. O sangue, o pecado ficava escondido, mas ele estava ali. E Jesus, com sua morte na cruz, por mim, por você, nos deu a condição de nos limpar desse pecado. De limpar. Porque aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Portanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Mentalidade da carne, meu irmão, é morta, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e é paz. É o que a outra traduziu como... Aliás, não traduziu, Está no original, que é Shalom. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Mas isso é evidente. E é uma colocação maravilhosa aqui de Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos. A mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Porque o que Deus quer para nós é espiritual. E o que a carne quer é carnal. Está aí. Então, há uma incompatibilidade entre essas coisas. Os prazeres carnais e os prazeres de Deus, que são prazeres meramente espirituais e que nos dão a condição de vencer todas as batalhas, todas as lutas. Nos firma, mesmo que cometamos outros erros, outros pecados, nós vamos errando e pedindo perdão, errando e pedindo perdão. E esse erro, é claro, é um erro por sermos humanos. Não é aquele erro, não é aquele pecado que cometemos com plena consciência do que estamos fazendo. Não, os nossos erros, muitas vezes, o erro do servo do Senhor, a maioria, grande maioria das vezes, é um erro involuntário. São coisas que às vezes passam pela nossa cabeça ou que fazemos que não glorificam o nome do Senhor, mas prontamente nós sabemos onde recorrer para que sejamos lavados desses pecados, dessas faltas, que é o próprio sangue de Jesus. É só mesmo buscar o perdão e o Senhor certamente, Ele morreu na cruz por isso, Ele morreu na cruz por isso, para que pudéssemos ter esse momento de vitória, que é pedir perdão, ver os nossos pecados perdoados, irmãos. Que maravilha, que coisa profunda, que coisa
gratificante é saber que após clamar pelo sangue de Jesus, pedir o perdão, você está puro e purificado pelo sangue de Jesus, né? Infelizmente a nossa natureza nos faz pecar de novo, né? Às vezes até mesmo no próximo minuto, mas é só clamar quantas vezes você precisar, e Jesus vai certamente atender. Clamou pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha lá do alto, Ele não vai ver você, Ele vai ver você, vai ver o sangue de Jesus sobre você. E aí, ao entender que você valoriza o sacrifício que o Filho dele fez por você, você tem o perdão dos pecados, as suas petições ouvidas, as suas glorificações ouvidas, e as bênçãos vêm, o crescimento espiritual a cada dia, o conhecer mais e mais das coisas do Senhor. O Senhor vai te revelando, porque o Senhor conhece o seu íntimo, conhece o seu coração. O Senhor sabe da sua sinceridade. Portanto, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e fica essa mensagem para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Isso é impossível? Não é possível. Abra o seu coração, busque o Senhor, e Ele vai te dar toda a condição, de seguir em frente, de caminhar em frente, na direção de uma tão grande salvação que nos espera. E por tudo que tem acontecido no mundo, por tudo. Agora, falei ontem aqui, um islâmico foi eleito prefeito de Nova York, a cidade que mais tem judeus fora de Israel. Foi fundada por judeus. Lembra que eu falei que 23 judeus que saíram aqui do Recife foram expulsos? Eles eram holandeses, foram expulsos pelos portugueses. Eles tinham feito a primeira sinagoga das Américas. Sinagoga é a igreja dos judeus. Mesquita é a igreja do islamismo, e a nossa igreja, tem esse próprio nome, de igreja, um templo. Mas a primeira sinagoga das Américas, América do Sul, Central e do Norte, foi aqui em Recife. E eles foram expulsos, e aí eles foram de barco na direção aí para cima das Américas, e aportaram na ilha que hoje se chama Manhattan, e fundaram a cidade de Nova York. E hoje essa cidade, eu vi uma manifestação, não é nem um comício, é um dos líderes deles falando, lá na Times Square, que é o lugar mais famoso de Nova York, o coração de Nova York é Times Square. Mas uma concentração de islâmicos terrível, porque eles são terríveis. Amamos as pessoas e odiamos esse islamismo mau, demoníaco. Tá? As pessoas islâmicas nós amamos, nós temos a obrigação de amá-las, mas a religião deles não, porque o Deus deles é Deus da morte, e eles matam, achando que isso é o caminho para o céu deles. Já o nosso não, o nosso é diferente. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que cremos e é isso que vivemos, e que possamos orar pelo mundo, por aqueles que ainda não encontraram salvação, porque os dias estão passando e está chegando muito rapidamente o dia da volta de Jesus. Se prepare, irmão. Jesus não vem buscar bonzinho, já falei isso. Jesus vem buscar servo, aquele que ele encontrar servindo, esse sim vai ser levado para uma vida eterna com Deus. Amém? Nenhuma condenação há. Vamos ouvir esse louvor. Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa tarde.